Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos para nossa aula sobre potenciação e equações exponenciais. Ela visa dar o apoio para vocês fazerem a resolução do formulário postado no Google Sala de Aula. Então, potenciação é uma matéria já trabalhada no CMSP, vamos dar uma retomada aí, tá? A potenciação, nós temos a base, temos o expoente e temos a potência, né? Base é o número que vai se repetir na multiplicação, o expoente é a quantidade de vezes que esse número será repetido e a potência em si é o resultado final. A potenciação ela é uma operação utilizada aí para simplificar a multiplicação de números iguais. Então, ó, 5 elevado à terceira é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. 2 elevado à quarta potência, então é a quantidade de vezes que o número 2 se repete na multiplicação. Aqui é 4, então nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que deu 16. Definições. Todo número elevado a zero nós temos como resultado 1, sendo o A, que é a nossa base, diferente de zero. Okay? Então, por exemplo, aqui, ó, 2 elevado a zero é igual a 1, 3 elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Ao próprio número. Então, se qualquer base elevado ao número 1 é igual ao próprio número. Aqui dois exemplos, né? Que nós temos 2 elevado a 1 é igual a 2, 0 elevado a 1 é igual a 0. Então, qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. A base 1 elevada a qualquer expoente é igual ao próprio 1. Então, 1 elevado a qualquer número, né, qualquer expoente, aqui quantidade de vezes que se repete, ele vai ser igual a 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai ser igual a 1. Potência com expoente negativo. A gente inverte a base e o sinal do expoente. Então, aqui, se nós temos uma base com um expoente negativo, nós devemos inverter a base, tá? E inverter também o sinal do expoente. Então, com um A diferente de zero, que é com a base diferente de zero, né? Nós, por exemplo, aqui nós temos 2 elevado a menos 3. Então, quando você tem um número aqui em cima e embaixo, é como se a gente tivesse o 1 aqui, tá? Então, mesmo não sendo uma fração, você já considera que nós temos o 1 embaixo. Então, a gente inverte a base, coloca o 1 em cima e o 2 vai para baixo. E o nosso expoente, ele era negativo, ele vira positivo. Aí basta você fazer a potenciação. 2 vezes 2 vezes 2, que deu 8. Então, ficou aqui, ó, 1/8. Potência com expoente fracionário, ele pode ser transformado numa raiz, né? Então, aqui nós temos uma potência com expoente fracionário. O número que está embaixo, ele vai ser para a gente o que vai ficar por fora da raiz. E o número que está em cima, ele vai ficar dentro da raiz, certo? Então, aqui, ó, o número que onde o numerador e o denominador do expoente serão, respectivamente, o índice e o expoente do radicando. Então, o índice da nossa raiz vai ser qual? Vai ser o número que está embaixo. Então, ele vai ser aqui o nosso índice da raiz. E o número que está em cima? O número que está em cima ele vai ficar no expoente junto com o número. Aqui, nesse caso, o 1 ficou para dentro, o 2, como é uma raiz quadrada, fica como índice. Ele não está mostrando aqui, porque a raiz quadrada a gente não mostra o nosso índice. Multiplicação de potências de mesma base. Quando a gente multiplica potências com a mesma base, a gente soma os nossos expoentes. Então, nós temos aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Então, repete a base e soma os nossos expoentes. Ficou 2 elevado na quinta. 2 elevado na quinta é igual a 32, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, tá bom? Na divisão de potências de mesma base, quando nós temos uma divisão, ó, com as bases diferentes de zero, né? Nós repetimos a base e subtraímos o nosso expoente. Então, aqui manteve a base 2, fez 5 menos 3, 2. Então, na multiplicação a gente soma, mantém a base e soma. Na divisão a gente mantém a base e subtrai.
Potência de uma potência. Multiplica-se os expoentes. Então, aqui nesse caso, nós temos uma potência de uma potência. 2 elevado ao quadrado que está sendo elevado ao cubo. Então, você vai fazer 2 vezes 3, que deu 2 elevado na sexta, que deu 64. Potência de uma divisão é igual à divisão desses fatores, cada um elevado ao mesmo expoente. Então, aqui nós temos uma divisão, A dividido por B, né, elevado a M. Está aqui nosso exemplo, 2 terços elevado a 2. Esse 2 que está aqui fora, ele é expoente para ambos os números, tanto em cima quanto embaixo. Tá? Então, a gente pode separar assim e resolver os dois, que deu aí 4 nonos. Potência de uma multiplicação é igual à multiplicação desses fatores, cada um elevado ao mesmo expoente. Então, nós temos aqui o nosso exemplo. Nós temos uma multiplicação dentro dos parênteses, 2 vezes 5, que está sendo elevado ao cubo. Sendo assim, tanto o 2 quanto o 5 ele está sendo elevado ao cubo. Você pode resolver aí ambos separadamente, tá? Então, 2 elevado ao cubo deu 8 e 5 elevado ao cubo deu 125. Multiplicando os dois, a gente encontrou 1000. Se aqui se tivesse feito 2 vezes 5, que daria 10 elevado ao cubo, nós teríamos também o mesmo resultado. Certo, pessoal? Então, aqui um resumo das propriedades, né? Então, quando a gente tem aqui 3 elevado ao cubo, expoente é a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar esse número. Quando nós temos o expoente negativo, inverte-se a base. Então, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima, e o expoente vira positivo. Quando nós temos multiplicação de mesma base, nós somamos o nosso expoente. Quando nós temos a divisão de mesma base, nós subtraímos esse expoente. Quando nós temos uma multiplicação aí com o expoente, ele está multiplicando ambos os números, tanto o 2 quanto o 3 nesse caso. Quando nós temos uma divisão e o expoente está aqui fora, ele também está sendo expoente de ambos os números, tanto do 2 quanto do 3, em cima e embaixo. E quando nós temos aí a multiplicação potência por potência, nós mantemos a nossa base e multiplicamos essa potência, ok? Vamos lá então resolver algumas expressões. Resolvendo uma expressão, nós temos aqui 2 elevado ao quadrado, mais 5 elevado ao cubo, e aqui nós temos mais menos 1 elevado a 53. 3 elevado ao quadrado nós vamos encontrar 9, 5 elevado ao cubo nós encontramos 125, e menos 1 elevado a 53 nós vamos encontrar menos 1. A base negativa elevada a um expoente ímpar, nós vamos encontrar um número negativo. Se fosse o expoente par, seria positivo, ok? Regrinha de sinal, aqui nós vamos encontrar o menos 1. Basta fazer a soma e nós encontramos aí 133. Outra expressão um pouquinho mais complexa é essa, que a gente vai trabalhar aí duas das propriedades, né? Então aqui nós temos 3 elevado ao quadrado, que está sendo elevado ao cubo. Nesse caso, nós devemos multiplicar nossos expoentes, né? E nós temos aqui 1 elevado a 81 sobre 81. 81 avos. Esse 81 a gente pode transformar ele numa base 3 para a gente trabalhar com a mesma base, tá? Então aqui a primeira operação, 2 vezes 3, nós ficamos com 3 elevado na sexta potência. O 81 a gente fatora ele. Relembrando aí fatoração, gente, fatoração é a gente fazer a divisão pelos números, né, até chegar no 1, praticamente fazer aí, lembram do MMC? A gente trabalha isso, só que a gente vai fazer a fatoração buscando sempre a base que nós queremos ali no caso, né? No caso é 3, para as bases ficarem iguais, trabalhamos aí o 3. Se fosse outro número, um 5, por exemplo, você poderia estar trabalhando a fatoração pelo 5. Então aqui nós temos 81 dividido por 3 e nós achamos aqui que na fatoração, eu divido ele 4 vezes, né? Eu utilizo 4 vezes esse 3 aqui para chegar lá no 1. Então 3 elevado à quarta, que dá 81. Ele está embaixo, eu preciso mandar ele lá para cima.
que eu faço? Eu faço a inversão de base. Então, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. E o meu expoente troca o sinal também. Aqui ele está positivo, ele vai então negativo, tal. Para a gente poder trabalhar agora aí uma outra propriedade que é a multiplicação de bases iguais. Multiplicação a gente mantém a base e soma os expoentes. 6 mais menos 4 a gente vai encontrar 2, né? Então 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Equações exponenciais são aquelas que apresentam a incógnita no expoente. Então, o nosso x aqui, ó, ele está no expoente. Então, aqui alguns exemplos de equações exponenciais. Vamos fazer a resolução de duas delas. É a equação exponencial 2 elevado na x, que é igual a 256. Eu preciso transformar esse 256 num expoente com base 2. Então eu preciso fazer o quê? Fatorar esse 256, certo? Então aqui, ó, fatorando 256, eu vou encontrar 2 elevado na oitava. Deixei as bases iguais, eu vou trabalhar agora só com os expoentes. No caso ali não tenho mais nem o que trabalhar, né? Eu já tenho x igual a 8. Próximo exercício, nós temos 3 elevado na x mais 1, que é igual a 9. Tenho que deixar esse 9 aqui na base 3, tá? Igualar as bases dos dois lados para poder trabalhar os expoentes. Então, ó, para eu deixar a base igual, eu tenho que fazer 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9, não é isso? Então, agora eu não vou mais utilizar minhas bases e vou só trabalhar com os expoentes. Eu vou ter lá, então, x mais 1, que é igual a 2. Troca de lado 1, né? Para isolar o nosso x, troca o sinal. Ficou x é igual a 2 menos 1, x é igual a 1. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Volte o vídeo, olhe novamente, certo? E nossa videoaula termina por aqui. Obrigado, né, gente? E até uma próxima. Um até breve a todos. No nosso formulário tem um cantinho lá para você deixar sua sugestão, sua observação, ok? E tchau, tchau.